Ao fim do mandato de prefeito, em 1970, foi indicado pelo presidente Emílio Garrastazu Médici para ser governador da Bahia. Quando ele foi governador a primeira vez, em 1971, apesar de ter sido nomeado, ele estava no auge da popularidade dele, porque ele fez uma prefeitura de Salvador realmente extraordinária. Salvador era uma cidade muito acanhada, se resumia ali ao centro da cidade. E ele percebeu isso, esse vetor de expansão, tanto que essa avenida paralela que existe hoje, a Avenida Luiz Viana Filho, a época que ele estava abrindo essa avenida, o Jornal à Tarde dizia uma avenida com 50 metros de canteiro central que liga nada a lugar algum na coisa. E hoje é a principal via da cidade e o vetor de crescimento da cidade aqui para o litoral norte. Havia um desafio muito grande naquela época que era tirar a Bahia da monocultura do cacau. O cacau representava 65% da arrecadação do ICMS, na época ICM, e o Estado era extremamente dependente. Já havia estudos e projetos e o início de industrialização que o senador Antônio Carlos colocou como bandeira principal do seu primeiro governo. Eu, filho de um imigrante judeu, fui nomeado secretário de Estado de Planejamento, Ciência e Tecnologia com 26 anos de idade. Ninguém teve o amor pela Bahia exercendo a política como a CM teve. Ele amou a Bahia de verdade. Aquilo não era uma jogada de marketing, não era uma estratégia de comunicação. Ele amava seu Estado. Mix, da modernização conservadora, do ponto de vista econômico, a modernização econômica e conservadorismo político. Essa combinação, ela foi perseguida durante toda a trajetória do senador Antônio Carlos Magalhães. Em 1975, o então presidente Ernesto Geisel nomeou Antônio Carlos Magalhães presidente da Eletrobras e membro do Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Esse afastamento do primeiro plano da vida pública duraria até 1979, quando teve início o seu segundo mandato como governador da Bahia, novamente indicado pelo governo militar. Com o fim do bipartidarismo, a CM filiou-se ao PDS e, em 1982, elegeu seu sucessor. Em 1981, começa as conversas a respeito da sucessão dele, do segundo governo dele, ia ser através de eleição direta, embora com vinculação de votos, mas eleição direta. E aí eu estava muito bem, inclusive em pesquisas, mas a essa altura ele já tinha escolhido para ser candidato dele Clériston Andrade, que era o presidente do Banco do Estado, que tinha sido prefeito de Salvador e que era uma pessoa muito dócil para ele, que ele achava. Quer dizer, Clériston encaixou naquele perfil do sujeito que não ia fazer sombra para ele. Isso ele me dizia com toda clareza, até que ele deu uma declaração no Jornal à Tarde, que saiu na manchete da primeira página, que dizia o seguinte: se o prefeito não apoiar Clériston, eu demito ele. Uma coisa grosseira, desnecessária, não é para o nível de intimidade e amizade que nós temos. Eu pedi a ele uma audiência formal, ele estranhou. Mas você pediu audiência, você quer ter minha casa a hora que quer? Eu digo, não, porque é um assunto mais sério e tal, e fui de noite lá. Aí fui lá no gabinete dele, eu e ele, já bem tarde da noite, que ele chegou tarde, atendendo o prefeito. Isso no dia 4 de novembro de 1981. E eu disse a ele, governador, eu vim aqui dizer ao senhor que eu não vou apoiar a Clériston, não. E ele chegou e disse, você sabe o que é que isso representa? Claro, o senhor vai me demitir. E ele ficou numa irritação, num determinado momento, rapaz, ele chegou assim, é um movimento corporal, eu me lembro disso. Ele fazia assim como se estivesse segurando o corpo dele para não dar um pinote, sabe? E no final eu me lembro que nós fomos juntos até a porta do palácio, em Ondina, Palácio Residencial em Salvador. E quando chegou lá, ele disse, cadê seu motorista? Eu disse, eu não vim com o carro oficial, não, eu vim com o meu carro mesmo, estou dirigindo. Sabe por que eu fiz isso? Eu tinha certeza que ele ia mandar o motorista recolher o carro e deixar eu ir a pé, de noite, no escuro, numa região meio brava, até para arranjar um transporte. Então, para evitar esse negócio, eu fui com o meu carro e ele ficou frustrado. Ele tinha política no sangue. Eu me lembro que uma vez, na Portas das Duas Américas, eu estava conversando com uma estudante de medicina, colega dele, por sinal, que foi uma grande amiga dele.
E ele era da UDN, né? E passou um senhor que falou, acho que foi um partido contra ele, falou qualquer coisa. Ele se avançou no cara, assim, queria bater no cara, discutiu, queria bater. Eu segurei ele, disse, o que é isso, Antônio? O que é isso? Não faça, você está vendo que o senhor é um senhor de idade e tal. Aí acalmaram a coisa. Ele não gostava do lambe-ovo. Apesar de ser cercado de muito puxa-saco, etc. Tal, porque Antônio Carlos sempre foi um cara de secto, sempre teve muita gente de todo tipo ao redor dele. Eu me lembro de uma passagem, eu estava em Salvador gravando com ele falou para mim, fica até terça, não vai embora, fica até terça aqui, que terça tem um compromisso para a gente ir. Era o dia do aniversário do cardeal primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, e ele e o Antônio Carlos Magalhães não se bicavam. A Bahia era pequena demais para dois egos tão grandes. Dia do aniversário do Dom Lucas, aquela fila enorme, o beijamão, vai o representante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, vai não sei quem, do Candomblé. Aquela fila de beijamão, Antônio Carlos Magalhães me chama, achei que ele fosse para lá. E eu disse, e aí, vamos lá ver Dom Lucas? Vamos lá cumprimentar, beijar o anel de Dom Lucas? Ele falou, nós vamos para Santa Maria da Purificação, que hoje é aniversário de Dona Canô, que é muito mais importante do que esse sujeitinho. Ele não admitia comer sozinho. Ele dizia assim, Getúlio Vargas, quando começou a fazer refeição sozinho, logo depois se suicidou. Não admitia. Ele não admitia andar sozinho para lugar nenhum. Chegar no aeroporto, não ter pessoas para esperar ele, nem levar ele. A gente sabia como o senador estava, qual era o seu pensamento, o seu humor, apenas ao olhar o seu rosto. E do sorriso mais irônico, chegando até o sorriso mais afetivo, dizia tudo. Ele era muito terno, muito afável. Ele era feroz quando se enraivecia. A CPI dos anões do orçamento, que envolveu mais a questão das empreiteiras, e eu mencionei lá a questão da OAS, e dizer que os baianos diziam que eram obras arranjadas pelo sogro, que era da família dele, e ele me mandou um telegrama muito mal criado, do estilo dele, que era obras arranjadas pela sua mãe. Esse foi o telegrama que ele me passou. Não é bom ter ele como inimigo, não é, ele é muito duro. A CPI das empreiteiras que eu tanto espero, nós vamos trazer esses empreiteiros todos para ver com quem é que eles estão ligados. E Vossa Excelência, fique certo, não está imune. E tinha uma memória que, se você dissesse assim, eu disse ao deputado fulano, na frente do senhor, uma vez que não sei o que, ele disse ele fazer, não. Isso foi 23 de setembro de 82, na casa do deputado não sei o que da Juré, em Copacabana, rua tal, apartamento, isso já fez comigo, rua tal, apartamento tal, estavam fulano, entendeu? E o que você disse foi isso aí. Aí você disse que não disse, ele ia numa gaveta e fazia. Olha. Ele sabia de tudo. Ele dizia que tinha dossiê, mas o dossiê era a cabeça dele. Ele não deixava passar absolutamente nada. Ele, de manhã cedo, ele lia todos os jornais. Ele dizia para mim, leio de coluna social anúncio. E lia mesmo. E procurava o máximo de informação. Ele era uma pessoa que vivia antenada, aquele radarzinho dele, antenado. Né? Muito próximo dos ícones da cultura baiana, Antônio Carlos foi o Darling, o queridinho que não apenas pousou para fotos ao lado de celebridades, mas também apoiou um projeto de marketing. Sob comando de ACM, a cultura baiana virou produto de exportação. De um capoeirista até os cantores, esses mais novos aí do Axé Music, todos eram vidrados nele e ele gostava, todos que ele entendia que, olha, esse pessoal, eles são embaixadores da Bahia, nós temos que estar ao lado deles, nós temos que cuidar dele, porque a marca da Bahia são eles que levam no peito. O apoio de Jorge Amado, dos pintores, dos escritores, dos poetas, tinha uma resistência natural por ele ser uma pessoa de direita, não é?
ele conseguiu quebrar isso tudo, né? Quebrar essa resistência, se aproximar, ajudar essas pessoas, comprar serviço delas. Em alguns raros momentos, esses contatos amigáveis geraram decepções. Ele se aborreceu com Dorival, porque Dorival se queixava que não tinha uma casa aqui na Bahia e etc. Tal. Aí o governo do estado providenciou uma casa para ele no Rio Vermelho, a prefeitura reformou e aí entrega a Dorival Caymmi. Um mês depois, Dorival vendeu a casa e voltou para o Rio de Janeiro. Eu ficava surpreso cada vez que um baiano ilustre elogiava o Carlos Magalhães. O Caetano Veloso, Betânia, o próprio João Baldo e tal. Ele era uma espécie de Dorival Caymmi da política, né? Inclusive a figura física, o bigodinho branco e tal. Ao mesmo tempo que era um cara autoritário, mandão, coronel mesmo, em todo sentido. Também se dava bem com os artistas, também era amado pelos baianos e tal. Agora, eu sempre acho que os baianos amam as pessoas por preguiça, porque odiar dá um trabalho tão grande, né? Em 1984, enquanto o país buscava a redemocratização com a campanha das diretas já, Antônio Carlos Magalhães opôs-se à candidatura de Paulo Maluf e declarou seu apoio a Tancredo Neves. Juntamente com outros dissidentes do PDS, fundou a Frente Liberal, posteriormente transformada em Partido da Frente Liberal. A essência do movimento dele foi o fato de ter permanecido no PDS. Ele ficou no PDS, lá dentro para colocar uma cunha no esquema do adversário de Tancredo, Paulo Maluf, e negociou a sua integração à Aliança Democrática isoladamente do conjunto do seu próprio partido. Com a morte de Tancredo e a posse de José Sarney em 1985, ele assumiu o Ministério das Comunicações, nele permanecendo até março de 1990. Eu fui para Brasília, começamos a trabalhar e pouco tempo depois que eu estava em Brasília apareceu uma missão. E eu nunca me esqueço que ele, ao sugerir que eu fosse nessa missão, fez o seguinte comentário: não deixe de mandar o Vitor, porque dizem que ele é comunista, de repente ele gosta demais lá da Rússia, fica por lá mesmo, não vem mais embora. Apesar da brincadeira, durante a gestão no Ministério, a CM foi responsável pelo primeiro DDI, Descagem Direta Internacional entre Brasil e Cuba. De um lado, José Sarney, do outro, Fidel Castro. Antônio Carlos e Fidel Castro se transformaram, inclusive, em grandes amigos. Durante os 5 anos à frente das comunicações, ele promoveu uma intensa distribuição de concessões de rádio e televisão e massificou os meios de comunicação no Brasil. Essa explosão, essa capilarização das comunicações do rádio e da TV, não é? Da qual o ACM participou como protagonista, né? Acabou, digamos assim, consolidando uma das características centrais do modo de se fazer política no Brasil e de se ganhar a eleição no Brasil hoje, quer dizer, um forte apoio na mídia eletrônica.